Existe um erro silencioso que faz as pessoas perderem o respeito por você aos poucos, e provavelmente você está cometendo esse erro todos os dias sem perceber. O pior é que esse erro parece algo positivo. Parece educação, gentileza, maturidade e até humildade. Mas na prática, ele destrói sua imagem, enfraquece sua presença e ensina as pessoas a não te levarem a sério. Talvez você já tenha sentido isso. Você ajuda, apoia, tenta agir da melhor forma, evita conflitos, tenta ser compreensivo, e mesmo assim percebe que algumas pessoas te tratam como segunda opção. Interrompem você quando fala, ignoram sua opinião, falam com você sem cuidado, fazem brincadeiras desnecessárias, invadem seus limites como se eles nem existissem. E aí vem a pergunta que machuca. Por que algumas pessoas são naturalmente respeitadas, enquanto outras precisam implorar pelo mínimo? A resposta não está na aparência, no dinheiro ou no status. Está no comportamento. O respeito não é dado por aquilo que você fala sobre si mesmo. Ele é construído pela forma como você permite que as pessoas te tratem. E existe um erro específico que destrói isso mais rápido do que qualquer outro: a necessidade constante de agradar. Pessoas que vivem tentando agradar acabam transmitindo fraqueza emocional sem perceber. E o mundo percebe isso rapidamente. Porque quando você faz de tudo para ser aceito, você começa a abrir mão de si mesmo. E no momento em que você abre mão de si mesmo para manter a aprovação dos outros, você perde valor diante deles. Uma das maiores ilusões que ensinaram para muita gente é a ideia de que, se você for bom o suficiente, as pessoas naturalmente irão te respeitar. Mas a realidade não funciona assim. Bondade sem limites não gera respeito. Muitas vezes, gera exploração. Isso não significa que você deve ser arrogante, frio ou agressivo. Significa apenas que ser gentil não é suficiente. O ser humano respeita aquilo que demonstra valor próprio. E valor próprio aparece principalmente na capacidade de impor limites. Pessoas respeitadas não aceitam qualquer comportamento. Não se anulam para evitar desconforto. Não vivem tentando agradar todo mundo. Elas entendem que nem toda aprovação vale o preço da própria dignidade. Quando você aceita tudo em silêncio para manter relações, você transmite uma mensagem muito clara: meu limite pode ser ultrapassado. E quando as pessoas percebem isso, começam a avançar cada vez mais. Primeiro vem pequenas faltas de respeito. Depois ironias. Depois desvalorização. Depois indiferença. Tudo acontece gradualmente. O respeito raramente desaparece de uma vez. Ele vai sendo corroído em pequenas situações que você aceita sem perceber. Existe uma característica presente em quase todas as pessoas constantemente desrespeitadas: elas têm medo de desagradar. E esse medo muda completamente a forma como elas agem. Elas evitam dizer não. Evitam se posicionar. Evitam contrariar. Evitam impor limites. Vivem calculando cada palavra para não incomodar ninguém. O problema é que, quando você demonstra medo de desagradar, você também demonstra insegurança emocional. E insegurança emocional reduz sua presença imediatamente. Pessoas fortes emocionalmente não precisam da aprovação constante dos outros. Elas conseguem lidar com a possibilidade de não agradar todo mundo. E justamente por isso são respeitadas. Quem vive tentando ser aceito perde a autenticidade. Começa a adaptar opiniões, esconder desconfortos e tolerar situações que não deveria tolerar. Aos poucos, deixa de ser alguém firme e se transforma em alguém facilmente moldável. E pessoas moldáveis raramente são respeitadas. Outro erro extremamente comum é estar disponível o tempo todo. Você responde rápido demais, aceita tudo, está sempre presente, sempre pronto, sempre acessível. Parece algo positivo, mas existe um efeito psicológico poderoso nisso. Aquilo que está sempre disponível perde valor. O ser humano valoriza o que percebe como raro, seletivo e difícil de acessar. Quando você entrega sua atenção, energia e tempo sem critério, sua presença deixa de ter peso. As pessoas começam a assumir que você estará ali independentemente de como te tratem. E quando alguém sente que não precisa fazer esforço para ter acesso a você, naturalmente passa a valorizar menos sua presença. Isso acontece em amizades, relacionamentos, ambiente profissional e praticamente qualquer interação humana.
Pessoas muito disponíveis costumam ser vistas como emocionalmente dependentes. E dependência emocional raramente gera respeito. Pessoas inseguras têm dificuldade em sustentar as próprias decisões sem validação externa. Por isso explicam tudo excessivamente. Explicam escolhas, justificam limites, defendem opiniões o tempo inteiro. E quanto mais alguém se explica, mais transmite necessidade de aprovação. Pessoas fortes não sentem necessidade constante de convencer os outros sobre suas decisões. Elas simplesmente decidem. Isso não significa arrogância. Significa segurança interna. Quando você justifica demais cada atitude, parece que está pedindo permissão para existir da forma que é. E isso enfraquece sua imagem. O excesso de explicação comunica dúvida. E dúvida reduz autoridade. Limites são uma linguagem silenciosa de respeito próprio. Quando você não estabelece limites claros, ensina as pessoas até onde podem ir com você. E elas irão até onde você permitir. Muitas pessoas reclamam que são constantemente desrespeitadas, mas nunca comunicam desconforto, nunca corrigem comportamentos e nunca se posicionam. Esperam que os outros adivinhem seus limites. Mas o mundo não funciona assim. Pessoas respeitadas deixam claro, através das atitudes, o que aceitam e o que não aceitam. E fazem isso sem necessidade de agressividade. A firmeza verdadeira não precisa gritar. Ela aparece na postura, na coerência e na capacidade de manter posição mesmo diante de pressão emocional. Pessoas emocionalmente fracas sentem necessidade constante de reagir. Respondem tudo, discutem tudo, justificam tudo. Pessoas fortes entendem o poder do silêncio. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica merece atenção. Nem toda opinião merece energia. O silêncio estratégico transmite autocontrole. Mostra que você não está emocionalmente disponível para qualquer provocação. E isso gera respeito instantaneamente. Quem reage a tudo se torna previsível. E pessoas previsíveis são facilmente manipuladas. O problema é que muita gente só percebe o desrespeito quando ele já ficou grande demais. Mas ele começa em detalhes pequenos. Quando alguém interrompe você constantemente e você aceita. Quando fazem piadas desconfortáveis e você ri para evitar clima ruim. Quando invadem seu tempo e você nunca diz nada. Quando ignoram suas necessidades e você continua disponível. Pequenos comportamentos repetidos constroem padrões. E padrões definem a forma como as pessoas te enxergam. Quem tolera pequenas faltas de respeito constantemente acaba normalizando coisas que não deveria aceitar. Uma das maiores viradas de chave acontece quando você entende que respeito não é algo que se pede. É algo que se transmite. Pessoas respeitadas não imploram consideração. Elas demonstram, através da postura, que possuem valor próprio. E isso muda completamente a dinâmica das relações. Quando você aprende a falar menos, se posicionar melhor, impor limites e controlar emoções, sua presença muda. As pessoas começam a perceber que você não está mais disponível para qualquer comportamento. E isso altera a forma como elas agem perto de você. Muitas pessoas toleram desrespeito porque têm medo de perder relações. Preferem ser maltratadas do que correr o risco de ficarem sozinhas. Esse medo destrói o valor pessoal. Porque quando alguém percebe que você fará qualquer coisa para manter conexão, entende que você não irá embora independentemente de como seja tratado. E isso reduz completamente o peso da sua presença. Pessoas fortes emocionalmente entendem algo importante. É melhor perder relações desrespeitosas do que perder a própria dignidade tentando mantê-las. A mudança começa em pequenas atitudes. Aprender a dizer não. Parar de justificar tudo. Não responder imediatamente. Não aceitar brincadeiras desrespeitosas. Não tentar agradar todo mundo. Começar a selecionar melhor onde coloca energia. No início, isso gera desconforto. Porque você está quebrando padrões antigos. Algumas pessoas podem até se afastar quando perceberem que você mudou. Mas isso não é perda. É filtro. Quem só permanece perto de você quando você aceita tudo nunca respeitou você de verdade. No final, o respeito que você recebe sempre estará conectado ao valor que você demonstra ter por si mesmo. O mundo observa comportamento, não intenção. Não importa o quanto você seja bom por dentro se suas atitudes comunicam insegurança,
medo e necessidade de aprovação. O erro que faz as pessoas te desrespeitarem não está nelas. Está naquilo que você tolera, naquilo que você aceita e naquilo que você deixa passar em silêncio por medo de perder conexão. Quando você começa a impor limites, controlar emoções e parar de buscar aprovação constantemente, sua presença muda. Sua energia muda. E as pessoas percebem isso imediatamente. Porque respeito nunca nasce da necessidade. Respeito nasce da firmeza. Se esse vídeo fez sentido para você, comece aplicando isso ainda hoje. Observe onde você está permitindo comportamentos que diminuem seu valor. Observe quantas vezes você se cala para evitar desagradar. Observe quantas vezes coloca os outros acima de si mesmo apenas para manter aceitação. E principalmente, lembre-se disso. Quem não se respeita profundamente acaba ensinando os outros a fazerem o mesmo.